Vamos, Paulo, meia hora ainda. Vamos seguir. Caio, eu gostaria do seu conhecimento no círculo de uma família. Até onde se deve intervir ao ver um dos seus entes visivelmente com déficit em sua inteligência emocional e que causa algumas situações desagradáveis que poderiam ser resolvidas com muito mais simplicidade? Sinto que muita gente da minha família, por exemplo, não se atreve a falar assim uma comunicação direta sem criar dramas. Como você vê a relação, Caio, entre primos, tios, avós? O que o Evangelho diz sobre essas relações para que eu possa aplicar com os meus entes amados? Na realidade, o Evangelho não fala muito disso, né? E no Velho Testamento, se você pegar o meu livro Família, Sombras e Luzes, você vai levar um choque de realidade brutal acerca do significado das famílias do Velho Testamento e de como elas tiveram problemas e muitos problemas. No Novo Testamento, se você começa pelo Evangelho, Jesus dá uma relativizada brutal no significado dessa família do DNA, a família do culto ao DNA, ao gene. Jesus, você vê como ele é livre disso. Como ele diz, meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade de Deus e a praticam. Esses são meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ele diz que quando uma pessoa fica diante do reino de Deus, frequentemente ela tem a coragem de renunciar a pai, mãe, mulher, irmão, amigo, filhos, por causa dessa entrega louca ao reino de Deus, que era a vocação daqueles que largavam tudo e seguiam. E Jesus não foi sempre contra isso, ao contrário. Ele disse que havia alguns que tinham esse chamado. Era uma espécie de dedicação eunuca ao reino de Deus, aquela consagração absoluta. Mas disse que nem todos estavam aptos a isso. O que Jesus faz na cruz, por exemplo, é criar novas famílias, como aquela de aproximar João de Maria e Maria de João, dizendo a Maria, eis aí o teu filho, e a João, eis aí a tua mãe, quando de fato Maria tinha filhos e João tinha sua própria mãe e pai. Então, o Evangelho não tem esse culto. O Evangelho manda a gente se tratar bem e considerar, como Paulo escreve a Timóteo, capítulos 4 e 5 da primeira epístola de Timóteo. Paulo diz, começando no capítulo 3, ele diz, trate as senhoras como mães, as moças como irmãs, os moços como amigos, irmãos, tratem os idosos com reverência, e estimula isso em relação a todos. Toda mulher como se fosse sua mãe, todo homem como se fosse seu pai, a sua reverência, sua consideração, seu respeito. É isso que o Evangelho ensina. Mas o Evangelho não tem esse culto desesperador ao gene. Eu não posso ir a lugar nenhum, porque senão meu pai vai morrer magoado. Eu poderia me mudar para o Japão e fazer uma carreira muito legal lá, mas não farei, porque senão vou me sentir culpado até o último dia da minha vida. No Evangelho você não tem esses dilemas. Eles são dilemas bem modernos, de famílias europeias, de alguns séculos para cá, especialmente nos últimos 3 séculos, foi que essa centralidade na família genética tomou conta dos camponeses. Porque antigamente o culto ao gene era uma coisa da realeza e da corte. O culto ao gene das cortes sempre foi tão grande que eles casavam-se entre si, para que o poder ficasse dentro do ciclo genético, daquelas conexões de poder. A sociedade patriarcal. Foi só depois é que o povo, os camponeses começaram a valorizar, quando os camponeses foram adquirindo o comportamento da burguesia.
Porque todo esse culto à família de DNA é para proteger patrimônio. Como o Evangelho não está nem aí para o patrimônio, ele não tem culto à família do DNA. Não trabalha com essas Não, categorias. honra teu pai e tua mãe, cuida, mas vive. E não idolatra pai e mãe como se eles fossem uns deuses. E nem tampouco a tua parentela. Essa coisa de valorizar essa parentela era uma coisa do Velho Testamento, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Num tempo em que, primeiro, a terra não era tão habitada e eles queriam que a descendência deles carregasse aquele gene, por uma questão de proteção patrimonial. Agora, a gente vive num tempo em que cada vez mais isso está relativizado. Então, eu amo que os meus filhos sejam os meus filhos. E também amo aqueles que eu não gerei e que se sentem meus filhos. Eu sou um cara, por exemplo, que não devoto nenhum culto especial à parentela. Embora eu tenha uma parentela linda, maravilhosa, uma das melhores que eu conheço. Vínculos com meus primos que são vínculos preciosos. E com os tios e tias que eu tive, a memória da melhor qualidade que essa família me deu e me legou. Mas eu nunca me contive, eu sempre tive uma copa aberta, oferecendo sombra para quem quer pousar e encontrar um aninhamento. O que passar disso já é aquele culto genético ao DNA, que para mim não tem nada a ver com as prioridades, as importâncias e os significados ensinados por Jesus.